Ó, o Viga pediu pra falar, realmente o Everton Ribeiro comeu a bola. Daqui a pouco eu acho que a gente tem que falar também da atuação dos jogadores do Flamengo. Porque a gente tá, sim, criticando essa postura do Corinthians. Agora, o Flamengo, praticamente você não aponta um jogador que teve uma má atuação hoje no Flamengo. Não, hoje... Mas, Viga, você pediu a palavra antes de falar sobre era isso. justamente esse ponto, Pilhado. A gente está sintonizado, mesmo sem ter se comunicado aqui pelos canais internos. Hoje o Flamengo é um time, eu diria, equilibrado, com muitos jogadores jogando bem. Até mesmo aqueles que a gente falava no começo, que eram bastante criticados até bem pouco tempo. Léo Pereira, rapaz, se transformou, né, num gigante. O Rodinei, me parece que fisicamente ele está na ponta dos cascos. Isso tem ajudado bastante no desempenho, na performance dele. E voltando ao que vocês falaram aí sobre o Corinthians, eu tinha certeza plena absoluta que o Flamengo ia passar pelo Corinthians, embora ainda tenha o jogo de volta aqui no Rio de Janeiro, quando naquele 1-0 do Corinthians sobre o Flamengo, aí no estádio em São Paulo, no Itaquera, o Rodinei fez aquela lambança e eu pensei, agora o Corinthians vai sair um pouco mais para o jogo, vai tentar o segundo, eventualmente até o terceiro, quando na verdade o Corinthians deu um passo para trás, 2 para trás, se recolheu e não teve mais futebol. Só faltou pegar uma chave de fenda ali na beira do gramado e furar a bola e tipo assim, tô satisfeito. Esse é o meu futebol, esse é muito prazer, Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, eu acho que do goleiro ao ponto esquerdo, como se dizia antigamente, o Flamengo está um time bastante equilibrado e numa ascendência justamente num momento bastante importante de Libertadores. Copa do Brasil, eu tenho minhas dúvidas, porque jogar lá na Arena da Baixada é sempre um jogo difícil, sempre um jogo complicado. Agora, há de se enaltecer, além desses dois que eram os pontos mais frágeis, a postura do Felipe Luiz, que tem essa cobertura, como disse o Souza aí, do João Gomes, e também a importância tática de 2 atletas, do Thiago Maia, ali plantado no meio da defesa do Flamengo, ali no meio de campo do Flamengo, dando um suporte, dando um equilíbrio, e o Pedro, que às vezes não aparece muito para o jogo, como foi no caso da partida de hoje, mas ele, numa jogada, pode ser decisivo, ou durante o jogo, ele segura pelo menos 2, 3 adversários no campo do adversário, ajudando, inclusive, na performance do Eder Rascaeta e do Everton Ribeiro, que eu critiquei a beça aqui no microfone da Jovem Pan, mas tem que dar a mão à palmatória. Ele evoluiu junto com esse esquema tático montado pelo técnico Dorival Júnior, que vai muito bem, obrigado. Eu sempre acreditei no Dorival. Achava que o Dorival e o Cuca eram, na atualidade, os melhores arrumadores de time no futebol brasileiro, viu, Pilhado? Sei que você não concorda muito comigo, mas eu sempre vi o Dorival essa figura de arrumador de time bagunçado, o que era o Flamengo do Paulo Souza. Acho que o Vampeta deve estar com saudade do Paulo Souza, né? Porque é o mesmo time, hoje era o mesmo time do Paulo Souza entrou em campo contra o Corinthians e olha a diferença de apresentação de performance. Então, o problema estava no Portuga. Você concorda agora, Vampeta, não? Não, e outra, o Paulo Souza, Viga, ainda tinha o Bruno Henrique, o Dorival não. O Dorival tá sem o Bruno Henrique. E o Paulo Souza tinha o Bruno Henrique. Tá provado que o Paulo Souza é uma desgraça. Que o Paulo Souza é um treinador horroroso. E ainda marrento. Porque ele tinha uma marra. Ele era ruim e marrento. Ele fez o Flamengo regredir em todos os aspectos. Todos. Flamengo sobre o Paulo Souza. Ninguém nem respeitava o trabalho do cara no elenco. Aí ficava, mas é culpa do jogador também. Mas culpa do treinador, que nem o respeito dos jogadores tinha de tão ruim que ele era. Pra falar do Dorival, que ele te perguntou... É a terceira passagem do Dorival pelo Flamengo, né? É a terceira vez. Ele dirigiu a maioria desse elenco. Ele estava me falando que tem uns 4 ou 5 que ele não dirigiu. O resto ele dirigiu todos. Então, quer dizer, ele conhece todos os jogadores do Flamengo. Sabia que o Felipe Luiz foi jogador dele? No Figueirense, lá atrás. Por isso foi jogador do Dorival no Figueirense. Então o Dorival hoje é um técnico muito melhor. Ele tem já a carteirinha de idosos, completou 60 anos de idade, mas ele tem teve uma evolução excepcional. E é um grande montador de time. Já fez isso com aquele Santos. Ele falou, tem 2 elencos diferenciados. Aquele Santos que ele dirigiu, que era uma beleza de ver jogar aquele time do Santos, e esse Flamengo de agora, que ele conhece, são 3 ou 4 jogadores só que não tinham passado da mão dele.
3 ou 4. O resto, o elenco todo, ele conhece. Ele foi muito aceito pelo elenco, pela figura humana que ele é. Além de ser um grande profissional, ele é um baita cara, o Dorival Júnior. Então, eu torço demais por ele e essa recuperação que você vê aí do lateral, do Rodinei, a recuperação do Léo Pereira, tudo passa pelas mãos do Dorival. O que é? Dar confiança pro cara. Você tem que dar. O jogador que não tem confiança, ele não rende. E o Dorival conseguiu dar confiança a esses jogadores que eram muito criticados pela torcida do Flamengo também. Parabéns ao Dorival, você é o grande responsável por essa evolução do Flamengo. E Vamp, o que a gente fala do Dorival, inclusive, hoje, o que eu vejo como as principais mudanças, né, do Flamengo do Dorival Júnior? É ofensivo, é um time que toca a bola, como disse o Nilson, deu confiança para muitos jogadores, e além disso é um time corajoso. O Flamengo fez o gol hoje. Se fosse o Flamengo do Paulo Souza, Deus me livre. Ia fazer o gol, ia colocar 60 volantes, 30 zagueiros, ia retrancar o time. O Flamengo do Dorival não. O Flamengo do Dorival já deu de 7 no Tolima, fez uma bela partida na volta contra o Atlético Mineiro, sempre atacando, e o Atlético Mineiro é um elenco fortíssimo, e o Flamengo propôs jogo. E hoje, de novo, o Flamengo fez 1-0 fora de casa. Poderia ter parado de jogar. Não parou. É um cara que também tá com coragem para fazer esse Flamengo jogar. Então, quando o Paulo Souza ele é contratado, que ele sai da seleção da Polônia, vem pro Flamengo, né? E ele, em uma coletiva, ele fala que ele pagou para estar no Flamengo. Cascata, né? Que depois a gente fez a matemática. Eu paguei para sair, mentira. Vou dar $1 milhão aqui e vou ganhar 5. Cascata total. E a matemática dele deu certo, você quer rescisão, ele pegou a moeda e foi embora. Você viu que eles ficaram no Rio até receber para ir embora. Pegou, descobriu o Rio de Janeiro, botou a moeda no bolso e área. Aí você pega, traz o cara. Aí o respaldo da diretoria, que era aquilo que a gente comentava aqui, quando o Flamengo perde o Campeonato Carioca pro Fluminense, do Abel Braga, né? E começa a jogar mal no Campeonato Brasileiro. Começa mal o brasileiro. Você viu? Descobriu uma posição nova pro Lázaro. De lateral esquerdo, o Everton Ribeiro lateral esquerda, o Lázaro do lado esquerdo ali, não sei o quê. O Vitor Luiz, o Felipe Luiz agora vai jogar como terceiro zagueiro saindo pelo lado direito. E por isso que tem a conversa do Mano Menezes com o Dorival. Aqueles dois se encontram, né? No primeiro, aquele jogo que o Inter ganha do Flamengo no Brasil, tá tudo bagunçado. Você vai ajeitar aí, eu vou ajeitar aqui. Olha só, o Inter deu uma subida astronômica com a chegada com o Mano. Quem era o treinador lá era o argentino que foi embora, né? Cara malandro de bola. O Cacique Medina foi embora. Maluco, deu uma rasteira no jogador. Agora eu vi. Pô, vai tá louco. Imagina, o cara, o zagueiro lateral adversário passando e mete uma chinela no cara. Com o Jéssica, o Viper não gosta de falar, bater na mão. Mas assim. ele vai disputar. O próximo adversário do Flamengo pode ser o Cacique Medina. Pode ser, o Cacique Medina. Então, quer dizer assim, ele se organizou, o Dorival veio, já conhece o Nilson, falou que trabalhou, que ele falou que trabalhou. Conhece, organizou tudo. O Felipe Luiz, volta pra sua posição aqui. Precisa de um reforço, vai o João Gomes pro lado esquerdo. Posicionou todo mundo, voltou a jogar bem. E o Palmeiras se beneficiou nisso nessa estadia do Paulo Souza. Que o Palmeiras começa mal, abre. O Flamengo hoje já passou o Atlético Mineiro no Brasileiro, dá 9 pontos. E ainda vem enfrentar o Atlético, o Palmeiras aqui em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Né? Isso tudo pelo trabalho do Paulo Souza. Eu acho que o Flamengo... Pelo trabalho do Paulo Souza. Senão o Flamengo estaria, de fato, favorito, pra mim já passou, não é jogando a toalha, pela qualidade do time do Flamengo. Eu acho que o Corinthians fez o máximo que podia. Podia hoje até sair assim com 2-1 pra dar um gosto de... A gente viu o segundo jogo... Um 2-0 dificilmente vai meter 3 nesse Flamengo sem o Flamengo fazer perder de novo. O Flamengo, se tudo correr como está, no meu conceito, ele vai fazer mais pontos que o Palmeiras no segundo turno. Eu também acho, mas não Agora, só não sei se o suficiente para tirar os 9, que o primeiro turno terminou com o Palmeiras com 9 pontos. E te fala assim, será que o Palmeiras perde muito pouco? Mas eu acho que o Flamengo vai terminar o segundo turno na frente do Palmeiras. O Flamengo, vamos supor, fosse começo da temporada. Aí o Nilson falar, ia ser guloso, ia ganhar tudo. Esse time que tá jogando aí do jeito que voltou a jogar, no Campeonato Nacional, Libertadores, Copa do Brasil, candidato a ganhar tudo. Só que no Campeonato Nacional, Souza, o Flamengo tem que torcer, sabe o quê? Pra que o Atlético Mineiro passe. Não, que o Atlético Mineiro seja eliminado. Porque aí o Palmeiras pode mesclar. Se o Palmeiras focar só, for eliminado pelo Atlético Mineiro, se tiver só o brasileiro, aí com 9 pontos de frente, 3 rodadas. É muita coisa. O elenco que o Palmeiras tem.
Eu confronto direto, que pode cair para 6. Mas é aqui. Então, mas pode se ganhar aqui do Palmeiras. O jogo. Mas se ele ganha aqui do Palmeiras, cai para 6. Ainda assim tem que torcer muito. Entendeu? Tem o confronto direto. E agradeço ao Paulo Souza isso tudo, que você sempre apoiou. O quê? Mas tu não gostava dele, Vampeta? Paulo Souza. Aí o Vampeta não fala. Eu tava certo, todo mundo aqui eu falei. Tem que dar tempo. Ei, eu cheguei falando aqui. Como vai dar tempo pra um treinador horroroso Eu cheguei aqui, você falando da aposta, eu digo, ó, uma coisa você tava certo mesmo. Pô, do Paulo Souza. O Paulo Souza é muito ruim. Mas ele é muito ruim. Eu sempre quis o Paulo Souza no Flamengo, gostaria que estivesse lá ainda. Ah, é? Por quê? Pra ver você cheia da vida. Eu adorava aquilo. Era lindo, uma delícia. E aí eu tava certo. Isso o Mauro César também não fala. O Mauro César, pra me esculhambar, ele fala tudo. Pra valorizar, não fala. Não, isso aí, Tico, você tá de parabéns. Você sempre bateu uma tecla aqui, Tico. Ô, Pilhado, eles estavam torcendo pro Paulo Souza porque queriam ver o Flamengo ladeira abaixo, entendeu? E aí agora eles estão se ferrando, porque o Paulo Souza foi embora, Dorival arrumou a casa e agora estão preocupados. Principalmente o Vampeta tá ficando duro, né? Isso já perdeu quanto, hein, Pilhado? Tá. Ó, eu já mandei mensagem pro Marcelo Carvalho, vou falar também com o Tutinha, né? São aí os patrões aqui na Jovem Pan. Eu não quero mais salário, Viga. Ô, Viga. O Vampeta tá me dando muito dinheiro, irmão. Ô, Viga, ó, o que é legal aqui é o seguinte, ó. Olha. Ó, ele já tá, ó, não é bem 700, mas ele já perdeu pra mim aqui também, que ele pagou uma paeja de 50, que uma paeja mesmo é 1.000. É 1.000 uma paeja. Camarões. Nossa. Agora é o seguinte, cada dia que eu venho aqui, eu aprendo mais, por exemplo, com o Nilson, né? Não sou um poste, muda. Claro. O Flávio fala assim, mas muito disparado melhor que o outro. Com você e o Tico e o Mauro César, eu via vocês há um mês atrás, eu aprendi isso com o Mauro, cuspindo abelhas africanas, que o Mauro fala. Esse aqui ficava com o Paulo Souza, ele faltava se matar aqui. Você entrava do Rio. Uma delícia. Uma delícia, ó. Você viu o que ele fez? Pegou o Everton Ribeiro e o Mauro César, sempre com muita paciência. Não, mas trouxeram ele pra mudar. Pra mudar tem que dar liberdade de ele trocar o que ele quiser. O Dorival veio, fez um trabalhozinho simples, tá aí. Eu daria mais uns 2 meses pro Paulo Souza pra ver onde vocês vão parar. Mas o Dorival, quando chegou, muita gente... Muita gente desconfiava quando ele chegou. Vem mim aqui, ó. Ninguém acreditava muito no Dorival, não, né? Aqui. Ué, mas eu falo. Não acreditava. Eu sou sujeito pra falar o que eu falei. Eu dizia, o Dorival, na minha opinião, não é o técnico ideal pro Flamengo nessa situação. Eu achava o Jorge Jesus muito melhor. Eu achava o Leonardo Jardim melhor. Agora, eu falei, ele é bom treinador, mas não acho o treinador ideal para esse momento. E tem outra coisa. Se todo mundo que tá nessa mesa aqui achava, eu desafio, quando perguntava quem é o treinador ideal pro Flamengo hoje, ninguém que tá nessa mesa falou o nome do Dorival Júnior. Eu falei, Jesus. Eu desafio. Ninguém falou. Jesus. Eu lembro. Ninguém falou o nome do Dorival. Eu ouvi o Vampeta falar. Então, eu ouvi o Vampeta falar. Eu ouvi o Souza falar. Eu falei. E hoje eu falo. Rapidinho, hoje eu falo. Eu volto atrás e digo, o cara calou minha boca. É lógico. O cara tá fazendo um belo trabalho, tá fazendo o Flamengo jogar bem. Agora, que ninguém falou que o Dorival era o favorito, era o técnico... Nem era Renato. Ninguém falou. Não queria o Dorival. Você troca tudo. Pilhado, deixa eu falar um negócio do Jorge Jesus aqui. O elenco do Flamengo era muito melhor que o Jorge Jesus. O que o Flamengo jogou aquele momento foi um momento atípico do Flamengo e também do Jorge Jesus. E o Jorge Jesus não é esse treinador que todo mundo acha que ele é, não, em razão daqueles anos com o Flamengo. Então, o que aconteceu aqui lá foi uma tipicidade do Jorge Jesus. Ele não é ganhador de nada. O que esse cara é ganhador, o Jorge Jesus? Conta pra mim. Tricampeão português. Sim. Calma aí, eu tenho que chamar. O que eu tenho que chamar, Guilherme? A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan e encerramos a Rádio Jovem Pan FM. Uma boa noite para vocês, mas seguimos no YouTube com mais de 105 mil pessoas. E amanhã, logo depois de Palmeiras e Atlético Mineiro, tem canelada de novo, hein? Então cola com a gente. Hoje foi recorde de audiência e amanhã a gente tá de novo na rádio e no YouTube. Obrigado aí pra galera da Rádio Jovem Pan FM e a Rádio Jovem Pan AM. A gente vai pra um break, seguimos no YouTube. Fala, Nilson. Ganhou Champions, ganhou UEFA,
teve expressão em algum clube da Europa, a não ser em Portugal? Ué, o Dorival ganhou Champions? Não. O Dorival ganhou UEFA? Mas é isso que eu tô... O Dorival ganhou Libertadores? Mas ele é europeu? Quê? O Dorival não é europeu. Ué, tá bom. Não, europeu. Não, você não pode falar que o Jorge Jesus é vitorioso. Ele é tricampeão português. Pera um pouquinho, só que aquilo lá foi uma tipicidade, amigo. Não foi. Aquilo foi. Ele não é esse técnico. Claro que ele é. Que ele acha óbvio que ele é. Fez o melhor futebol de um clube no futebol brasileiro há 20 anos. Pra mim, melhor ali foram os jogadores do Flamengo do que o Jorge Jesus. Não, porque eles continuaram e ninguém fez esse time jogar como o Jorge Jesus. Os jogadores jogaram aquele ano. Ninguém fez esse time jogar como o Jorge Jesus. Os jogadores do Flamengo jogaram. Ninguém. Não. Jorge Jesus é foda sim. É muito negócio de recalque falar que ele não ganhou nada. Não tem nada de recalque. Eu não sou baba-ovo, eu vejo quem é grande. Ele é tricampeão português. Perto de um Klopp, perto de um Mourinho, não é nada. Ué, tá bom. Ele não é nada. Mas esses caras são os maiores da história. Sim, mas não é nada. Você tem. Então ele não é 3 vezes campeão português. Sim, não é 2 finais de Liga Europa. Tá, tudo bem. Campeão de Libertadores. Campeão português no melhor time de Portugal. E fez o melhor futebol de um time brasileiro nas últimas décadas. Mas peraí. Óbvio que o cara tem que ser respeitado. Mas é a tipicidade do Flamengo aquele ano e a tipicidade do Jorge Jesus. Porque ele não é esse gênio que todo mundo pregou que ele é. Nunca foi e não é esse gênio. Então é só ver a história um pouco dele dentro do futebol. Espera um pouquinho, gente. O Abel é tipicidade também? Não, o Abel é um técnico novo em evolução. O Jorge Jesus, o Jorge Jesus é um técnico de 70 anos de idade. O Abel tem 42. O Abel é um técnico novo e em grande evolução. Diferente. Para mim, ele vai ser muito mais treinador que o Jorge Jesus. Muito mais. A trajetória dele na carreira dele, na Europa, inclusive, se ele for para lá, ele será muito melhor que o Jorge Jesus. Então é isso. Eu não sei porquê. Eu tô falando... Só te interromper, estamos voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Fala, Nilson. Não, eu só não entendo por que os caras se tornaram tão reféns do Jorge Jesus, achando que ele era o gênio da cocada preta. Chega agora o Dorival, com o elenco, faz aí um Flamengo jogar bola, faz o Flamengo jogar um futebol bonito também, entendeu? Mas então, é aquela história, ele viveu um momento atípico como o Flamengo viveu um momento atípico. Eu não estou tirando mérito dele, entendeu? Eu estou discutindo o tamanho da grandeza do Jorge Jesus para ficar refém do Jorge Jesus. O tamanho da grandeza dele. Eu não acho que é tudo isso, não. Eu acho ele gigante na história do Flamengo. Acho que ele fez o maior time brasileiro das últimas décadas. Sem dúvida. Eu acho que são duas coisas diferentes, viu, Nilson? Acho até que o Jorge Jesus merece uma estátua no Flamengo. Por quê? Porque ele fez o Flamengo lembrar e jogar um futebol, se não parecido, mas lembrar os grandes momentos daquele Flamengo que você acompanhou. Dorival fez isso no Santos. Zico, de Adílio, de Dorival Andrade, fez isso de Leandro, no Santos. Era o circo de Soleil que a gente chamava. O Dorival ganhou uma Copa do Brasil no Santos. Ele ganhou uma Copa do Brasil. Que ganha, o Jorge Jesus ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro. Não estou dizendo que ganhou Recopa Sul-Americana. O Flamengo era muito superior aos outros. Ele ganhou 5 títulos em um ano. Ele teve 4 derrotas em um ano. Ele teve mais título que derrota. Você acha que o mérito é mais dele ou do jogador? Dele. Porque o time continua e não jogou metade do que jogava com ele. Não tem nada disso. Mérito sempre, o técnico tem 20%, 30% de influência, 80%, 70% do jogador. Eu acho que o mérito vem dos dois lados. Porque o que acontece? Como disse bem o Pilhado, veio o Rogério Ceni, o Flamengo foi campeão sem agradar. Teve o Domenech, que foi uma lástima. Depois veio fulano, Beltrano. Então, o Jorge Jesus é um divisor de águas. É um paradigma no Flamengo. Por isso que eu acho que merece uma estátua no Clube Regata Flamengo. Eu concordo com você quando você fala o seguinte: ele não é um gigante internacional. Pouco importa para o torcedor do Flamengo. Ele é um gigante para a história do Flamengo. Internacionalmente, talvez ele jamais seja não pode ficar tão gigante, dele, um grande vencedor. Agora, para o Flamengo, ele foi mega, giga, tera e merece ser lembrado a todo instante, a todo momento, porque o Flamengo voltou depois de 20, 30 anos ser lembrado como um time que jogava bem, um time que encantava, um time que atropelava e que conquistava títulos. Então, mérito sim para o Jorge Jesus e para os jogadores do Flamengo. Claro. Eu não vi o Flamengo com a vontade, com o desejo, com aquele tipo de marcação alta, que é uma filosofia que foi trazida pelo português
há muito tempo. Se é que alguma vez o Flamengo já fez esse tipo de marcação alta. Que agora, com o Dorival Júnior, que acho que também é um mérito dele, ele tá olhando para trás, pro retrovisor, vendo o que deu certo lá com aquele português, que todo mundo, toda vez que muda de técnico, fala, cadê o Jorge Jesus? Por que não o Jorge Jesus? E ele, mal ou bem, repara o primeiro tempo do jogo hoje, que o Flamengo até não jogou muito bem nos primeiros 20 minutos. Agora o Flamengo tá marcando lá dentro. Marcação alta. Legado, herança do Jorge Jesus. Jorge Jesus precisa ser santificado, talvez beatificado no Flamengo. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Meu Souza, Deus do eu céu. queria te fazer uma pergunta. Do jogo de hoje, dos últimos jogos com o Dorival Júnior, de quem falar principalmente nesse time do Flamengo? Eu acho que o Arrascaeta não tem discussão, né? Que pra mim é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Pra mim também. Agora, quais os principais jogadores nesse novo Flamengo do Dorival Júnior, na sua opinião? Thiago Maia. Thiago Maia tá jogando muito bem. Cresceu, né? Era um cara que estava sendo muito cobrado. João Gomes, que é uma grata revelação, né? Um cara que, se tem alguma coisa que o Paulo Souza fez, foi descobrir esse jogador. Rogério. Né? Foi o Rogério? Foi, o Rogério começou a colocar ele pra jogar. Rogério, né? Então, esses jogadores que ninguém dava nada por ele, né? Que o torcedor tava pegando no pé dele. Rodinei vem jogando bem também. Cara, quando você tem um time que tá funcionando na sua totalidade, é difícil você achar uma peça assim. Quando a gente vai falar do Flamengo hoje, e a gente vai destacar, até um tempo atrás a gente tava falando do Pedro, né? Que vinha fazendo gol aí, um atrás do outro. Né, quem tinha caído de rendimento era o Gabigol, mas aquilo que você e o Vamp falou, jogador grande, na hora de jogo grande, eles aparecem, mas assim, você vê o time todo jogando, né? Jogadores que ninguém dava nada, quem dizia que daqui a pouco o Rodinei ia começar a jogar bem? Então é um monte de treinador. Hoje, se a gente tiver que elogiar alguém no Flamengo, é o Dorival. Que a gente tem tendência aqui de estar elogiando muitos treinadores que vêm da Europa, mas um brasileiro chegou, fez o que 2 europeus que passaram aqui não fizeram. E assim, é normal você ficar refém de um treinador igual o Jorge Jesus. É normal. Todo time que fez uma grande campanha, você vai ficar refém. Quando se não dá certo, a gente vai falar agora no passado recente, o Cuca. O Atlético. O Atlético agora... O treinador que estava lá não deu certo, Mohamed não deu certo, foi atrás de quem? O Cuca, que foi campeão no passado. Então isso é muito normal. Mas o que a gente tem que dar a palmatória hoje é dizer que um treinador brasileiro, Dorival, que estava no Ceará, que ninguém falava dele, transformou e deu uma cara ao Flamengo. E mudando e colocando peça que ninguém falaria. E é aquilo que o Viga falou também e o Mauro César falou hoje. Tá fazendo um bom trabalho, mas também se não ganhar... Não, vai ser cobrado. Porque vai ser, é o ruim do futebol brasileiro. Aí o Flamengo é eliminado pelo Atlético Paranaense. Vai ser cobrado. Mas não aí deveria. o Flamengo não ganha Libertadores. Vai ser cobrado. Mas seria ele, seria qualquer um, né, Pirata? Sim, mas qualquer né? Até o próprio Jesus, se voltasse pro Flamengo, não fez aquele trabalho, ia ser cobrado. cobrado em qualquer momento. Isso aí hoje, pra mim, o Abel, se perder a Libertadores, vai encher o saco dele. O que é bi. Bom, já é claro que ele tem o crédito de 2, mas aí já vai ter obrigação de ganhar o brasileiro, já vai... Ano passado mesmo, o torcedor do palmeirense pegou no pé do Abel. Se tivesse perdido do Flamengo, talvez a história já fosse bem diferente. Picharam o muro lá. Picharam o muro. Então, pra mim, hoje, a principal, se eu tivesse que destacar alguém, o treinador, que ele fez o que ninguém imaginaria que ele fizesse. Então, treinador brasileiro. Já são 2, né? Porque o Mano também acertou o Inter. Acertou o Inter. Não tem como discutir isso aí. Como o Cuca vai melhorar o Atlético Filipão também. Com o Atlético Paranaense. Nossa, muito. Você pode muito. falar, né? Mas Flamengo tinha um plantel muito bom. Muitos treinadores passaram lá com esse mesmo plantel e não conseguiram dar uma cara ao Flamengo. E hoje a gente está falando aí que é o futebol mais bonito hoje do Brasil, é o Flamengo. Até um tempo atrás era o Palmeiras. E o Fluminense também. Mas pra mim é o Flamengo. Mas será que não são jogadores que não abraçaram os treinadores que passaram por lá? Mas o Renato Por isso que eu abraçaram. falo, pra mim isso que eu falo, é 80%, 70% é jogador. Sabe? O resto você acredita pro treinador, vai. Tem gente que fala até mais, 80%. O Muricy, por exemplo, acha que a importância do treinador é 20%, jogador 80%. Eu não vejo assim. Ele fala, ele é treinador. Ele fala isso, que 80% é os jogadores que decidem.
Falou, esses caras que decidem, eu tenho 20% talvez de importância, e olha lá. Porque o Muricy é humilde pra caramba. E olha lá, ele fala isso. Ele fala, eu acho isso também, porque às vezes o jogador não abraça o técnico e não vai, bicho. E o Flamengo mostrava isso claramente. Todo treinador que passava ali tinha problema. Todo passo depois do Jorge Jesus. Todo mundo passou a ter problema. Então tem que analisar esse aspecto também. Esses jogadores abraçaram o Dorival. Pela pessoa do Dorival e pela qualidade que o Dorival tem. E aí é o Flamengo que tá jogando aí. Tá vendo?